Legal. Então, o resuminho é o seguinte: o André Luiz e o Vicente, acompanhando o chefe lá do mensageiro, estão numa excursão de aprendizado. Antes de chegar na crosta, eles deram uma parada num posto de socorro, que aí tem a forma de um castelo, com muralhas e tudo mais. E esse castelo, então, esse posto de socorro, está entre a crosta e o nosso lar, está num nível intermediário. Então, eles foram bem recebidos, o Alfredo conversou legal com eles, e aí, então, o Alfredo achou que não era conveniente eles irem para a crosta, porque estava tendo uma tempestade magnética, que para o chefe do mensageiro não teria problema. Mas para o André Luiz e para o Vicente, que era um novato, mas como era uma coisa de aprendizado, ele falou assim, vocês ficam aqui e ajudam nos trabalhos que nós vamos fazer agora, de assistência, de oração, né? Então, no final dessa conversa toda, que eles estão provavelmente num salão, comeram um lanche, umas frutas, fizeram a higienização, então o Alfredo chamou eles para estar no horário de iniciar os trabalhos, né? Então nós vamos começar então o capítulo 20. E o capítulo 20 chama Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Eu pus até um desenho lá no WhatsApp para ver o que é esse baluarte aí, tá? Então o castelo está no centro e tem a muralha em volta. Baluarte é quando a muralha forma bicos, porque se vem um ataque do inimigo, o inimigo não chega com uma parede para ele atacar e derrubar. Então, como esses muralhas são feitos em bico, eles falam baluartes. E lá em cima tem todo lugar para eles atirarem, se defenderem, tá? Então é isso aí, tá? Eles saíram do castelo, desceram uma escada e estão entrando então nessa região onde estão os baluartes, tá? Vamos lá. Impressionava-me sobretudo as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbaças, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhe a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alta, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Legal, então a gente vê que é bem um sistema de defesa deles, é bem aparelhado, tá? Então tem os baluartes, que é a muralha em bicos, em cima tem as torres de vigia, né? Tem as seteiras e muralhas, na muralha tem abertura para poder atirar pela abertura no inimigo, né? E depois ele fala de paliçada. Paliçada era uma cerca de madeira pontiaguda que eles faziam, tudo para retardar o ataque dos inimigos, né? E barbaças você não chega numa muralha em pé, você chega numa rampa que vai dar na muralha, tudo para impedir que o cara chegue para tentar derrubar a muralha, tá? E aí ele descreve as armas, né? Então ele descreve como pequenos canhões.
e parece que dão tiro, né? Então vamos ver aí que acho que o Alfredo vai falar desses canhões aí. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Então, apesar de eles terem no estandarte lá uma bandeira branca, né, que é o símbolo da paz, eles estão preparados porque eles devem ter recebido ataques violentos dessas entidades malévolas aí, né? Então, o serviço deles é de assistência, é de ajuda, mas parece que as organizações do mal não aceitam bem, não. Então, essas organizações são muito parecidas com as máfias que nós temos, os PCC que nós temos. Então, se você se mete no território deles, mesmo que você esteja fazendo bem e ajudando as pessoas, você está conscientizando as pessoas que eles usam como escravo. Então, eles vão atacar você, porque eles não querem que essas pessoas que eles escravizam se conscientizem, tá? O poder deles vem pelo medo. Então, para poder ter essa organização toda aí de socorro, essa organização tá num lugar onde tem muitos lobos e ela não pode ser uma ovelha sem nenhuma defesa, né? Então, por isso que existe todo esse aparato de defesa, tá? Porque ali as entidades são verdadeiramente diabólicas, tá? Então, eles estão ali para socorrer, não estão ali para guerrear, para eliminar ninguém. Mas eles também têm que se prevenir, tá? Porque o pessoal na região é terrível, tá? Vamos lá. Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustiçado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de ser dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia
se decidam a novos rumos. Então, a comparação que ele faz é a mesma que existe nas quadrilhas, nas organizações criminosas aqui da crosta, né? Todo mundo sabe que o mal não tem jeito de prosperar. Cedo ou tarde, o bem vai prevalecer, porque o mal é sempre ausência de um amor, ausência de uma fraternidade, ausência de uma camaradagem. E um dia, todo mundo vai se conscientizar que essa vida, nesses sistemas criminosos aí, não vai trazer nada de bom para ninguém. Pelo contrário, eles conseguem se impor pelo medo. E um dia as pessoas acabam perdendo o medo e enfrentando o chefe. E as revoluções são terríveis. Isso tudo aí, então, poderia ser menos horrível do que é, se não predominasse, então, a vaidade desses chefes de quadrilha, desses que existem aí nesse plano, né? Então, eles são cheios de querer ser, de eu mando, você tem que me obedecer. É uma ignorância muito grande, tá? Que um dia vai terminar. Mas enquanto não termina, você também não pode oferecer o teu pescoço para ser decepado. Você tem que se proteger, né? Então, na crosta, eles agem como verdadeiros loucos, amontoando possibilidade de ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Então, por mais que você tente mostrar para eles que aonde eles estão é ruína, que eles estão abusando das oportunidades que estão ali para tentar modificá-los, então, tanto no plano espiritual, desencarnado como encarnado, eles não querem saber de nada disso, tá? Eles são extremamente revoltados e estão sempre duelando a fantasia deles contra a verdade do Pai. E jamais a fantasia deles vai superar a verdade do Pai, tá? Então, eles acabam transformando-se em desventurados, mas são gente perigosa. Ele classifica aqui no final do texto que nós lemos como gênios da sombra, tá? Então, a gente não pode desprezar esse pessoal do mal, não sabe. Sabe sim, eles têm muito conhecimento, tá? A personalidade deles é que é terrível, tá? Então, a gente tem que ir com calma com eles também, tá? Vamos lá. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade ou coloração. Então ele está explicando aí que tanto faz o cara estar desencarnado ou encarnado, tá? O que move ele nessa revolta toda é a mesma coisa. Ele tem uma ilusão que o poder de coisas materiais, de posses, ou as pessoas que ele amedronta e transforma em escravos, vão fazer ele ficar impune, né? Vão fazer ele ficar imbatível, né? Mas é uma ilusão, tá? Então, eles usam, inclusive, forças da natureza, ele diz aqui, né? Isso daí, para mim, são trabalhos de magia. Usar elementais, forças da natureza, para mim é isso, tá? Mas sempre com um viés de tirania, tá? Um viés de escravização, principalmente pelos que se enfraquecem na vigilância.
Como é que você consegue escravizar alguém? Ou pelo medo, ou pela enganação. Você promete à pessoa um poder que você nem vai poder dar a ela. Mas ela, iludida por aquela possibilidade de ter poder, eles se tornam escravos daquele chefe tirano, tá? Então, você veja que, quando ele fala de entidades satânicas e perigosas, você veja que, inclusive, esse trabalho, na minha interpretação, que eles fazem com elementais, tá? Que o elemental, ele não tem noção de certo ou de errado. Se você ordena, é um espírito humano que está ordenando. Tanto faz estar encarnado ou desencarnado. E o humano está um degrau acima do elemental. Então, o elemental obedece, porque ele não tem a noção de certo ou errado que o humano deveria ter. Mas esses aí estão tão atrapalhados com aquele sentimento de poder que isso daí tá muito atrapalhado para eles, né? Vamos lá. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso de nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de individualidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é a alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Legal, olha quanta coisa, hein? Então, mas vocês têm canhão? O que esses canhão fazem? Eles atiram projetis elétricos. Naturalmente, eles não vão atacar o inimigo. Então, a tarefa deles é de socorro, não é de extermínio. Aí ele fala assim, mas o que esse projetil faz no cara? Assusta terrivelmente. Mas como assim? Só assusta? E mesmo assim os espíritos tenebrosos falam, bom, eles podem causar impressão de morte. Aí André Luiz levou um susto, né? O cara já morreu, o cara é espírito, como é que pode morrer de novo? Então, realmente, fica difícil de entender. Porque quando você está fora do corpo de carne, o corpo de carne serve como um amortecedor, tá? O corpo espiritual, você é o que você pensa. Se você é ruindade, maldade, perversidade, você é o tempo todo maldade, perversidade, tá? Você não tem um amortecimento do corpo de carne. O amortecimento do corpo de carne é que uma hora você está cansado, outra hora você está com fome, outra hora você está com frio. Isso daí, então, desvia um pouco aquele teu pensamento. Então, esse espírito aí, terrível, como ele diz aí, recebeu um tiro e tem uma impressão de morte.
Então, no corpo espiritual, ele morreu, foi uma segunda morte, tá? Agora, o que ele diz aqui no final do texto é que é o mais interessante. Fora do corpo denso, então, o mesmo corpo modificado, quer dizer, se ele se modificar, esse corpo espiritual pode ressurgir todos os dias. Então, como é no plano espiritual o que você pensa, se você pensa, caramba, levei um tiro, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu quero mudar, você pode ressurgir. Então, não é uma morte como a morte do corpo físico. O corpo físico, uma vez desligado, bal, ele vai virar carniça, tá? Mas o corpo espiritual é uma coisa diferente. Essa segunda morte aí, ela é uma segunda morte que a gente precisaria entender melhor. Então, aconteceu. Ele teve uma segunda morte. Se o corpo denso se modificar, ele pode ressurgir a qualquer dia, tá? Então, ele fala que para ter um corpo físico, tem um trabalho durante séculos. Você se prepara, é feito um plano reencarnatório, vai estudar quem vai ser tua mãe, quem vai ser teu pai, aonde você vai nascer. Então, leva um tempão para você adquirir um corpo físico. Mas esse corpo espiritual não é assim. Então, essas pessoas terrivelmente complicadas aí, que levam um tiro desse canhãozinho aí que morrem, se elas se modificarem, elas podem ressurgir o corpo espiritual, tá? Foi isso que eu entendi. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiando no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se, envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças devam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as crianças perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-lo: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e imitindo os teus silvos. Então, essa historinha que ele inventou aí explica bem a situação deles. Eles estão ali para socorro, para fornecer alimentos, para fornecer medicamentos, o que o pessoal dessa região precisa. Mas eles incomodam e esses incomodados, que são os chefes das facções, dessas cooperativas do mal aí, esses escravizadores, tentam atacá-lo. Então, a mesma coisa acontece com a cobra. A cobra, todo mundo tinha muito medo dela. Quando ela teve um domínio desse servo de Deus aí, ela ficou sensibilizada, né? Então ela resolveu que ela não ia mais atacar ninguém. Só que o pessoal, quando viu que a cobra não atacava mais ninguém,
Aí começaram a brincar com a cobra. E era pedrada daqui, era um galho de lá, até as crianças começaram a judiar da cobra. Então a cobra ficou toda medrosa, se recolheu na toca. E quando o homem de Deus voltou, que a cobra foi conversar novamente com a cobra explicou o que estava acontecendo. Ele falou assim: mas você se enganou. Você não deve atacar. Você deve até colaborar para o bem. Mas você também não pode deixar de mostrar o dente para quem está querendo te atacar, tá? Não morda, não fira. Mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os dentes e emitindo seus silvos. Então, a mesma coisa aconteceu aqui, tá? O poço está aí para socorrer, para dar alimento, para medicamento. Mas não vem não que a cobra vai fumar, como diziam na Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos terminar então. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Legal, né? Bom, como eu disse para o César, eu fiz uma navalhada aqui. E o capítulo 21, eu repeti o mesmo texto do capítulo 20 que nós acabamos de ver. Então, vocês pulam um pouquinho aí e vão no próximo, que agora o capítulo 21 verdadeiro é espíritos dementados. Você achou aí, César? Sim. Legal. Começa assim: inúmeros servidores. E aí, do capítulo 20, alguém quer comentar alguma coisa? Engraçado que a gente estava comentando aqui em casa sobre esse tema aí, né? Sobre essa história da cobra. E geralmente a gente tem certo receio com animais peçonhentos, né? Tipo cobra, barata, aranhas, qualquer animal peçonhento, né? Que nos dê essa sensação de medo, é justamente para afastar essas entidades perversas que ficam também nos rodeando também aqui no mundo encarnado, né? Legal. Então, você veja bem, as baratas, por exemplo, é uma forma de vida muito primitiva. E graças a essa aparência asquerosa dela, então a gente mantém uma distância dela e ela vai sobrevivendo, né? E a cobra, por exemplo, é uma coisa que instintivamente todo mundo tem medo. Mas graças a esse medo da cobra que ela sobrevive. Aí você fala: mas para que tem cobra? Cobra se alimenta de ratos, né? Então, na natureza, tudo se encaixa, tá? Quando o homem começa a interferir demais numa coisa que está encaixadinha na natureza, acaba havendo desequilíbrio, acaba complicando uma coisa que era para ser harmoniosa, tá? É interessante isso, porque a gente tem esse receio, né, de se aproximar de certos bichos, né, peçonhentos que seja, e até mesmo de animais como tigre, como leão, né, as leoas, e só que infelizmente a gente vê que certas pessoas parece que são instintivamente dominadas a querer partir para cima desses animais como se não, vai lá que ele não vai fazer nada com você, pode ir lá. Mas no fim acaba tendo um desfecho um pouco triste, né? Do que ele achava que não fosse acontecer. Então, normalmente quem pensa assim: vai lá, é uma pessoa que não tem raciocínio, né? Nessa semana eu estive vendo uma reportagem aí, na Austrália. A Austrália era um continente que o europeu não conhecia muito bem. Aí, quando o europeu conheceu a Austrália, o europeu levou cavalos para lá. Mas é cavalo da Europa, cavalo da Oriente Médio, são cavalos muito superior ao que existia nos animais da Austrália, né? Sim. Só que esses cavalos aí acabaram fugindo um daqui, fugindo um dali, e formaram um bando de cavalos selvagens. Só que esses cavalos selvagens na Austrália estão fazendo um estrago danado. Eles estão liberando agora a caça, matar, acabar com esses animais aí, porque só o fato deles pisotear o terreno lá, eles estão provocando um desequilíbrio muito, muito grande. Por quê? Porque a Austrália não estava preparada para esses animais.
Então, aquele negócio do homem, dá nada não, vou levar os cavalos lá, acabou provocando uma coisa. Aconteceu no Brasil também com o javali, né? Trouxeram o javali, eles acabaram fugindo de algumas fazendas, agora está liberada a caça para javali, porque se tornou perigoso no Brasil, né? Não tem inimigo natural. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que raciocinar, pensar. Não estou provocando um desequilíbrio, não vai ter consequências graves mais tarde. Entendeu como é que é, Zé? É isso mesmo. Claro, com certeza. Você falou do cavalo na Austrália, o pior foi o sapo cururu, que importaram do Brasil para a Austrália, que era para matar uma praga que tinha na cana. Porque no Brasil dava certo, o sapo cururu comia todas as pragas que atacavam a cana. Então levaram para lá, daí alastrou o sapo cururu. Só que daí o jacaré, que é um predador natural do sapo cururu aqui no Brasil, o crocodilo e o jacaré de lá tentavam matar o sapo cururu, e o sapo cururu matava todos por causa do veneno dele. Então você vê que milênios foi feito no Brasil que o sapo cururu existia, e o jacaré e outros predadores pegaram tipo um antídoto contra o sapo cururu. E na Austrália eles não têm. Eles não têm. Eles morrem todos que tentam matar o sapo cururu. E virou uma praga. Ele alastrou porque não tem predador natural. Tá vendo como é fácil fazer bobagem? Dá certo num lugar, mas no outro dá um desequilíbrio total, né? Até ele se adaptar na Austrália, vai milênios aí, até os outros animais pegarem o antídoto dele para poder matar ele e comer. Então, vamos o estudo agora vai entrar numa parte legal, tá? Então, eles estão descendo para levar alimento, medicamento, socorro, e o Alfredo chamou o André Luiz com o Vicente para ir junto, orações e tudo mais, né? Então, agora vai descrever o trabalho deles. Vocês lembram que quando eles entraram na muralha, tinha grandes galpões com muita gente trabalhando. Então, vamos ver agora o que tem nesses galpões aí, tá? Desceram as escadas, estão vendo lá as paliçadas, os canhões. Agora, então, vamos ver onde eles vão. Capítulo 21. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grades, botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos no sopro curativo, os quais se desviaram de nós, umas edificações situadas em zonas diferentes. Olha em que lugar que eles estão, então, tá? Então, eles estavam carregando água, caldeirão de sopa, substância medicamentosa. Esses galeotas aí, eu vi no dicionário, é tipo carrinho de mão, tá? Então, eles chegaram e notaram centenas de entidades que se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios. Então, parece aquele povo que está recolhido em asilo mesmo, né? Aquele olhar perdido, não sabe o que está acontecendo, né? Então, o Alfredo já aconselhou o pessoal do sopro. Lembra no capítulo da semana passada que ele falou do sopro curativo. Então, esses técnicos do sopro curativo, então a palavra técnico me chamou a atenção. Parece que não é só você sair soprando, não. Parece que existe toda uma técnica, que nós vimos que o sopro serve como calmante e serve como estimulante. Então, parece que tem toda uma técnica para você aplicar esse sopro curativo. Então, já deu as ordens e o pessoal saiu a trabalhar. Vamos lá, então. Gentilmente nos explicavam.
E os benfeitores de Campo da Paz localizaram ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Dá uma paradinha aí que vai começar a choramingação, tá? Mas vamos explicar então esse finalzinho aí. Então, quando eles chegaram com esse posto de socorro, foi pedir socorro normalmente pessoas desequilibradas, mas que não eram perversas, tá? Então essas pessoas estão recolhidas para dentro da muralha, nesses galpões aí, tá? Então esses doentes são os que estão em melhores condições. Então, na continuação da narrativa, nós vamos ver gente que está em piores condições. Esses aí, então, parecem uns maluquinhos, tá? Olhar perdido, não sei, parece que sim. Então, o Alfredo é conhecido deles, e o Alfredo, então, senhor Alfredo, disse um velho de barba muito alta, vamos lá. Estou aguardando o resultado de minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espero minha mulher e os filhos. Então você veja o interesse dele, tá? Se ele tinha terras e escravos, a escravidão terminou em 1920 e pouco. Esse livro foi escrito em 1940 e pouco. Então esse espírito está com esse ar de bobão aí, sem saber o que está acontecendo, há pelo menos uns 60 anos, tá? Então você veja como é complicado quando o cara não constrói uma fé, uma determinação, ou se preparar para a morte, tá? Então ele morreu pensando nas terras, nos escravos, e quando que eu volto para casa? Ele só está interessado em voltar para casa, tá? Então ele entrou com petições. Vamos ver o que o Alfredo respondeu para ele. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer, porque preocupar-se tanto assim com as terras dos escravos, primeiramente a saúde, Malaquias, não esqueça a saúde. O velho sorriu como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. É interessante a doutrinação que o Alfredo fez, né? Então, o Alfredo, em momento nenhum, desmentiu ele. Então, isso daí eu já vi nos trabalhos de quinta-feira. Quando o doutrinador se mete a desmentir um espírito que está dando manifestação, a coisa complica, entendeu? Então, mesmo o Alfredo conhecendo a história do velhinho aí, que está há 60 anos preocupado com as terras dele, com os escravos dele, os filhos dele que não cuidam de nada, então você veja que é um velho que
ele julga os filhos, ele diz que são preguiçosos, e como é que eles estão vivendo lá sem a minha presença? Então, em momento nenhum, Alfredo contrariou o velhinho. Alfredo foi falando, não, mas você precisa de tratamento, não, mas você precisa disso, precisa daquilo, sem desmentir, tá? Porque se você desmente, você compra uma briga com o espírito. Então, você não vai conseguir doutrinar, tá? Então, eu achei muito interessante essa parte, isso daí, tá? E aí ele continua a doutrinação falando, mas os seus filhos também foi planejado a vinda deles na tua casa. Se eles não são tão firmes, eles vão pagar as consequências. Fica tranquilo, Deus nunca erra. E foi por aí a conversa do Alfredo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, o velhinho sorriu, confortado, mas antes que puder falar de novo, chegou outro, denotando enorme aprumo. Adiantou-se exclamando, deve ser um empertigadinho, um metidinho, chegou então inquirindo o Alfredo. Vamos lá. E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairo interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde, que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Legal, né? Esse daí já é diferente do velhinho, né? Esse daí chegou todo empertigado, parece que ele era acostumado a mandar, né? E ele chegou, então, querendo... E aí, Alfredo? Eu já mandei a requisição, e como é que fica, né? E o Alfredo também não desmentiu ele, não. Nem pôs ele no seu devido lugar, tá? Então, vocês vejam que é mais ou menos coisa de 60 anos atrás também, porque ele fala do imperador, do Visconde. Então, você veja que esse pessoal aí está nessa perdidão, tá? Então, que nem maluco no pátio do hospício, sem entender que o tempo está passando e eles só preocupados com as posses materiais. Então, a doutrinação desse daí do Alfredo foi mais ou menos parecido, né? Então, você está sendo experimentado, o Aristarco. Você tem que pensar na grandeza da herança divina. E os patrimônios terrestres, em vez de coisas imperecíveis, então foi a conversa do Alfredo com ele, tá? Medite bem, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida moderna. Mas parece que o cara ainda não está pronto para acordar, não. O cara não está entendendo muito bem o que está acontecendo, não, tá? Vamos continuar, então. Aristarco pareceu perder, por momentos, a inquietação. Sorriu francamente e respondeu, é verdade, os tratantes morrerão. Então, olha aí como é o Aristarco, né? Quando o Alfredo falou de perdão, de deixar para lá, e falou assim, esses caras um dia vão morrer. Então, ele esfregou a mãozinha, é verdade, eles vão morrer. Olha como o cara acaba demonstrando a personalidade dele, né? Vamos lá agora, uma senhora. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou aflita. Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui.
Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos a o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adianta regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se e tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamando a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio, me tenho trazido ao fim do mundo, para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os bens, os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura. Afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Essa daí já foi diferente então, tá? Essa daí chegou toda fingindo que estava preocupada com a família, que o marido não prestava, que o marido ia acabar com as coisas da família, que ela precisava voltar, que precisavam dela. Então parecia uma coitadinha no começo da conversa, tá? Aí o Alfredo, com a mesma calma, vai conversando com ela e pergunta para ela: o que adianta você voltar se você está tão atormentada? Como que você vai poder ajudar? Ela já falou assim: mas eu nem sei onde eu estou. Eu tive uma simples vertigem e vim parar aqui. Então, o Alfredo continua conversando e vai falando para ela que acima dos interesses, dos laços comuns da família, vibra a família universal. Há criaturas suportando um fardo muito mais pesado que o seu, mas ela não quis saber dessa conversa não, tá? Então, desfazer-se de aquisições passageiras, os bens materiais, em busca de ganhar bens eternos. A mulher, então, não sorriu, fechou-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera. Então, como vai socorrer uma pessoa dessa, né? Vamos lá, então. Adiantaram-se Outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos, e a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes o processo, um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Então, o Alfredo conhecia esse povo aí, tá? Você veja que assim que o Alfredo achou que estava bom, ele dispensou o resto que vinha para reclamar. Então, ele relatou, deixou esses 3 casos aí
o André Luiz e o Vicente verem com que tipo de gente que estavam ali. Porque o André Luiz e o Vicente ficaram meio condoídos com aquela cara de aéreo que aqueles espíritos apresentavam naquele pátio, né? Então, eles estão falando aí que são os que estão melhor. E mesmo assim, nós estamos vendo que são pessoas que estão há mais de 60 anos nessa situação e nem tem noção ainda das coisas. Volto a falar mais uma vez do amortecimento que a carne dá no pensamento. Quando você está no plano espiritual, você é o que pensa. Então, aquele velhinho tirano que tinha prazer em subjugar os escravos na lavoura dele, ele é só isso, ele só pensa nisso. Então, enquanto esse pensamento dele não mudar, 60 anos é pouco para ele, entendeu? A mulher que veio aí querendo, cheia de cuidados com os filhos, o Alfredo falou assim, ela que estava querendo envenenar o marido. E o outro lá, que parece que é um negociante, e o problema da herança. Então, você veja bem que no plano espiritual, você é o que você pensa. E se você não mudar o teu pensamento, anos vão passar e nada vai acontecer, né? Vamos encerrar então, que está no finzinho da hora já. Eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração, perguntei, esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu, foram recolhidos em pior estado. Já tiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Legal, né? Então, ele está falando aí que esse pessoal já melhorou muito, tá? Então, quando eles foram recolhidos, eles dormiam. Eles já tiveram em pesado sono. E no capítulo 22, ele vai explicar, então, os que dormem. Então, só falta 6 minutinhos, não vai dar para a gente ver isso daí. Mas você veja que o espírito materialista, o espírito tirano, o espírito criminoso, que é o caso do velhinho, do negociante que estava preocupado com a herança, que é o caso do velhinho que dominava tudo lá na lavoura dele, a senhora que queria envenenar o marido. Então, são espíritos que chegaram aí em estado lamentável, em profundo sono. Então, depois de muito tratamento, eles estão agora parecendo dementes, né? Por quê? Porque o pensamento deles não sai disso, eles estão na monoideia, como o André Luiz mais na frente vai chamar isso, tá? A monoideia, ele não pensa em outra coisa, é uma ideia única, tá? Então, com o tempo, gradativamente, eles vão poder ser encaminhados aos institutos magnéticos. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos falar desses institutos magnéticos, né? Seriam, provavelmente, passes. Não sei se mais na frente eles vão explicar melhor, tá? Então, aí nos Campos da Paz, tem instituto magnético para tratar aqueles que começarem a apresentar condições. Por enquanto, então, ele descreveu os que estão no pátio parecendo dementes, tá? Com isso, encerramos, então, o capítulo 21. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu não tenho o que falar. O que eu tenho para observar mais é que ele sempre fala em galpões enormes, né? Em uma quantidade muito grande de gente trabalhando. Então, é um posto de socorro, que está entre a crosta e o plano de nosso lar. Nesse posto, então, tem uma quantidade enorme de espíritos que não é perverso, mas que está com essa monoideia das coisas materiais, ele não consegue pensar em outra coisa. Então, parece que eles são recolhidos em sono profundo. No próximo capítulo, nós vamos falar um pouco mais dos espíritos que desencarnaram e estão no plano espiritual em sono profundo. Quando eles conseguem, então, ter alguma recuperação, eles ficam nesse pátio aí, parecendo um pátio de manicômio, tá? Então, esse pessoal, com a monoideia, não consegue pensar em coisas mais elevadas, não consegue nem pedir socorro, tá? Porque eles
Eles acham que está tudo errado, que eles não deveriam estar ali, eles deveriam voltar para as coisas materiais, para a coisa do mundo. O que eles estão fazendo nesse lugar? Então é difícil socorrer esse povo, tá? Não seria mais ou menos como aqueles espíritos que estavam lá naquela câmara, naquela câmara, quando o André Luiz foi lá limpar o vômito deles? Porque todos eles estavam também em sonolência, e quando aplicou o passe, eles começavam a vomitar formas cadavéricas, entendeu? Será que isso também não é uma parte daquilo lá que ele presenciou lá? Boa, bem lembrado, bem lembrado. Então, nosso lar já está no nível acima. Nós estamos no nível intermediário, entre a crosta e nosso lar. Nesse nível intermediário, não dá ainda para socorrer os caras, porque os caras não têm noção de nada ainda, entendeu? Então, próximo socorro, quando eles apresentarem condições, seria encaminhar eles para a cama de regeneração que você está falando. Então, eles vão chegar lá, não vai ter o milagre do Espírito Santo e, de repente, quem estava ruim fica bom, quem estava dormindo acorda. Não é assim, as coisas são gradativas no plano espiritual. Então, nessas camas de regeneração, você lembrou muito bem, eles tratavam com passes. Passes, o que é? O que ele falou aqui atrás, Instituto Magnético de Campos da Paz. Então, quando eles apresentarem condições, quando no mínimo acontecer que nem o André Luiz, que pediu socorro, não aguento mais viver nessa situação, essa ferida que não sara, e esse pessoal tirando sarro de mim, que eu sou suicida. Quando ele pediu ajuda, ele ofereceu condições de ser levado para nosso lar. Então, exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Por enquanto, uns estão dormindo, uns estão completamente dementados. Por quê? Por causa do pensamento deles, da monoideia deles, tá? O dia que eles tiverem alguma consciência, então, como você lembrou, aí eles vão ser recolhidos para tratamento magnético. Com certeza. Porque o André Luiz se redimiu, mas ele tinha a mãe dele intercedendo por ele, né? Então, todo mundo tem alguém, tá, Sérgio? Todo mundo que veio para a carne deixou no plano espiritual algum espírito mais elevado que ele. Então, ninguém pode dizer, eu estou completamente desassistido. Não está. Todos nós temos um espírito guia, um espírito orientador, mas a gente está com uma monoideia. A gente só está pensando na coisa material, na injustiça que foi feita comigo, eu não merecia o que fizeram comigo, e caiu na monoideia. Sinto muito, mas nem o teu anjo particular consegue influenciar você. Porque ele não pode pegar você para a mão e arrastar você. O que ele pode fazer é ir pondo ideias na sua cabeça. Mas se a sua cabeça está fechada só nas coisas materiais, só na injustiça, eu não merecia, que injustiça foi feita, onde estava Deus que não viu isso? Eles não conseguem fazer nada, tá, Sérgio? Sintonia, né? Você entendeu como é que é? Então, o André Luiz, a hora que ele conseguiu, fala, caramba, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Essa palavra, me ajuda, foi o suficiente para o Clarencio aparecer. E vamos lá, cara, estamos aqui. Nós já te visitamos um monte de vezes, mas você não oferecia condições. Agora dá. Puseram ele numa maca e levaram para nosso lar. Eu achei interessante porque, comentando isso daí, Baiano, no finalzinho, né, que ele falou que o Alfredo falou de tudo isso que esses espíritos estavam tão apegados à matéria no momento que eles começaram a readquirir essa memória, né? Eu lembrei justamente dessa parte do livro do Nosso Lar, que ele vai lá, né? Ele vê os espíritos aplicando o passe, né? Magnético em cima daqueles espíritos, e de repente, do nada, eles acordaram. Onde eu tô, meu Deus do céu? Ou então vomitando aquelas coisas cadavéricas, né? De tanto apego à coisa material que não esquece aquilo, né? Fica impregnado nele, né? Então, eles tiveram em pesado sono, readquirindo a memória.
Quer dizer que esses que estão em pesado sono, em completo desequilíbrio, nem memória eles têm mais, entendeu? O pessoal do morreu, acabou, entendeu? Então ele percebeu que ele teve uma doença, levou um tiro, sofreu um acidente. Então ele percebeu de alguma forma que ele morreu. Mas como ele sempre pensa, morreu, acabou, ele nem memória não tem mais, ele simplesmente morreu, acabou. Exatamente. Olha que terrível que é isso, tá? 60 anos se passaram, porque o cara está falando do imperador, o cara está falando dos escravos. Então, da década de 20 para a década de 40, quando o livro foi escrito, tem 60 anos aí. Olha que terrível que é isso. A gente ficou admirado do André Luiz sofrer 7 para 8 anos. Esses daí estão a 60, né? E não conseguiram ser socorridos ainda, tá? Imagina então os vikings, hein? Você entendeu? Dependendo do grau de perversidade do espírito, tem espírito que está há séculos, como você está falando. São muitos séculos. E não dá para socorrer, pô. Depende dele adquirir a memória, depende dele pedir a ajuda da luz. Senão a luz não consegue agir, tá? Exatamente, Ele vai ficar lá num sono profundo, só recebendo passe, vomitando e vomitando, mas se deixar, ele acaba saindo que nem louco, falando um monte de coisas sem sentido lá. Então é melhor ele ficar lá deitado, recebendo só os passes magnéticos, né? Para se tentar amenizar um pouco esse sofrimento que ele tem de achar que o morreu, acabou, não tem mais nada, é isso mesmo. Então, mas os que você está falando é do livro Nosso Lar. Isso. O livro Nosso Lar, ele já deixou entrar a luz. Ele já está melhor. No capítulo 22, que a gente não vai perder a semana que vem, eles vão falar dos que estão no posto intermediário, no posto de socorro. Esses não pediram a luz ainda, entendeu? Sim. Esses aí, então, devem estar numa situação muito pior ainda, tá? Ah, tá, com certeza. Não tenha dúvida. Como nós, né? Nós estamos tentando desapegar, né? Mas tem hora que... Então, mas nós estamos na carne. Como eu gosto de falar, a carne serve como amortecedor, tá? Então eu teimo, de repente eu fico doente, pô. De repente eu tenho uma dor no braço que nem eu estou tendo aí um mês e tanto, a tua crista baixa, tá, meu? E outra hora é a fome, outra hora é sei lá, o frio, outra hora é uma decepção amorosa. Essas coisas tudo aí vai amortecendo o teu pensamento. Você gostou? Agora, quando você está no seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Você caiu na monoideia, você vai ficar na monoideia, como você falou, séculos e séculos vão passar e você não sai da monoideia. Verdade. Como aquele lá que ficou 700 anos, né? E foi papa na Terra, tá? Então, pior. Isso está no livro Libertação. Pior. O Gregório, né? O Gregório era chefão na Cidade Estranha lá. Mas só que 700 anos sem reencarnar. Livro escrito na década de 1900 e cacetada. Menos 700 dá 1200 e pouco. Se ele foi papa, era o papa que o Francisco de Assis foi para Roma lá conversar com ele, tá? Então, coisa, né? Vamos encerrar então, Barão? Então vamos lá que nós estouramos o tempo. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.